E aí, massa, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa 60, hoje dia 17 de agosto de 2017, sem jogo, não vamos falar de jogo. E o que sobra? Debate, né, velho? Tretas, briga da torcida contra a torcida, um saco, todo mundo querendo ter razão, ou pelo menos convencer o outro, e que se não concorda também é comprado, é menos atleticano. Isso é uma idiotice, né? Porque antes, eu lembro da época de Orkut, a minha frase no Orkut era assim: política, religião e quem é mais atleticano são coisas que não se discute. Agora discute tudo, né? Política, religião discute pra caralho, e o tempo todo, quando você não concorda com alguém, você fala que ele é mais atleticano, ou quer se mostrar mais atleticano que ele. Agora tem a modalidade nova, você fala que o cara é chapa branca, que o cara tá comprado, que o cara tem interesse, tem dinheiro rolando para dar a opinião dele, só porque o cara não concorda com você. Você tem que ter unanimidade, senão você não consegue sobreviver, né? Aí você inventa umas mentiras idiota. Você passou do nível de mimimi, né? Já passou. Mas então, é o que tem para discutir e é importante. Eu acho que as coisas têm que ser debatidas e com informação, com fundamento, né? Então, eu já tenho a fama de ser do contra. Eu estava reparando outro dia, segunda-feira, se não me engano, ou no feriado, não sei. Eu fui reparar quantas hashtags dos caras que hoje a gente trata como ídolo, quantos tiveram hashtag fora. Então eu fui lá, fui ver. Já teve hashtag fora Tardelli, já teve hashtag fora Levi, fora Kalil, fora Maluf, fora R10. Teve hashtag fora todo mundo. Então, por exemplo, vamos supor, né? Vários desses eu realmente participei, assim, de... Véi, você tá louco, não pode fazer isso, não pode querer que o cara vá embora, sabe? Tipo, uma fase ruim do jogador, foi só um erro da diretoria, foi uma tentativa que deu errado, isso não quer dizer que é fora. Então, vários deles eu realmente defendi. E aí a galera vai acumulando essa parada, né? Então, o cara que escreveu fora Kalil em 2014, agosto de 2014, ou seja, antes da Copa do Brasil, a hashtag era fora Kalil mais fora Maluf, fora Kalil, fora Levir. Isso antes de 2014. E aí, 2 meses depois, 3 meses depois, aconteceu o título da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, que todo mundo lembra hoje e trata os caras como heróis, né? Mas 3 meses antes, a torcida estava pedindo tanto para o Levi quanto para o Kalil saírem fora. E eu, certamente, não peguei o que eu estava falando na época, certamente estava contra mesmo. E agora, os caras que faziam a hashtag usam o Kalil e o Levi como exemplo. E eles aí, ninguém vai falar assim: olha, em 2014 você está falando isso, agora você está falando isso. Não, ninguém vai falar isso. Mas que eu estava contra naquela época e que eu estou contra agora, a galera vai lembrar e tudo bem, não tem problema. Um negócio que eu abraço com, assim, orgulho é o apelido de do contra. Porque essas hashtags que eu fiz, essa pesquisa aí, se você quiser, procura lá: fora Maluf, fora Kalil, fora Tardelli, fora Ronaldinho Gaúcho. Você vai ver o tanto de merda que a gente pede todos os dias. A gente pede, a torcida clama, a torcida faz movimento. E eu, normalmente, sou contra. Normalmente, tá? E aí, isso virou uma fama, né? De ser do contra e chapa branca. Só que chapa branca, pra mim, é outra coisa. Chapa branca, eu acho que tinha que ter. Eu acho que o Atlético deveria fazer exatamente pelo que a gente falou na live da entrevista do Nepomuceno, coletivo do Nepomuceno. O Atlético tem que desmentir boatos. O Atlético, por exemplo, Maluf desmentia as negociações, aí chegava um pouco tempo depois, rolava. Não é bem isso, né? Porque senão ele mentia, mas para não dar pressão naquele momento que poderia atrapalhar. O que o Atlético tem que fazer? Se tem um problema, se um jogador bicudou o outro dentro do vestiário, o Atlético não tem que falar nada. Tem que resolver internamente. Aí vai vazar entrevista, ninguém vai perguntar, fala: não rolou nada, já resolveu, tal, tá tudo bem, todo mundo feliz, se amando, mesmo que não esteja. Mas o Atlético tem que trabalhar até ficar bem, sacou? Agora, quando houver uma mentira,
Ah, 2 jogadores saíram na mão no vestiário. Não aconteceu. O Atlético tem que ir imediatamente à imprensa. O Atlético tem que ter um canal de comentar, de desmentir. Bom, eu me candidato, eu já sou chapa branca mesmo. Mas isso é ser chapa branca. É o cara que só fala das coisas boas, esclarece quando alguma coisa foi criada, não é verdade, e as coisas ruins ele abafa, tipo, não vou comentar isso. A diretoria tinha que ter um canal para fazer isso, para falar com o torcedor, porque hoje fica tudo escondido, e aí as mentiras ficam parecendo verdades. Então o papel de chapa branca, para mim, é isso, é uma coisa que seja institucional, sei lá, um programa na TV Galo, levar o Resenha da Massa para TV Galo, levar a live do Camisa 12 para TV Galo, ou qualquer outro de blog, de conteúdo de vídeo que tem aí disponível. Isso ia ser chapa branca e é necessário, eu concordo. Inclusive um dos boatos que falaram que eu recebi ligação, eu não recebi, mas se alguém da diretoria tiver pegado os mais influentes, eu fico até chateado que eu não sou ainda, né, desses caras. Talvez tenha rolado a ligação, mas pra mim não. Mas se a diretoria pegar e falar, ô irmão, dá uma maneirada, faz tá ruim, o Maluf faleceu, bicho, a gente não sabia muito o que fazer não, assumimos a porra toda, deu errado, mas pensa nisso, tal, segura a onda um pouquinho, vão passar por isso junto, vão ajudar o time, para de bater um pouco. Eu concordo, eu acho que é certo. Eu acho absurdo é ter que pedir para o atleticano colaborar, é ter que pedir para o atleticano parar de aumentar as crises, de inventar coisa. É isso que eu acho errado, beleza? Mas se alguém da diretoria me ligasse, eu ia falar, toda razão, meu filho, parei agora. E se alguém falasse, te ligou? Ligou, e eu concordo, tem que parar mesmo. A situação pela qual o Atlético passou, houve erros, muitos erros, mas foi resultado de uma coisa que não tem precedente. O Calil não teve, outros ótimos presidentes de outros clubes não tiveram. É ter um cara foda que de repente não tá aí mais. Adoeceu, depois faleceu, e aí o cara, tipo, pensar, o que eu faço? Substituo ele agora, mas ele não morreu, vai que ele melhora. Eu ajudo ou não ajudo? O que eu faço? Eu concordo com a atitude do Nepomuceno, assumindo os riscos. Por isso, eu não cobro ele pelos erros de um ano atrás. Cobro ele desde que o Maluf faleceu, contratou lá o André Figueiredo, trocou de técnico, daí pra frente eu estou questionando. Eu espero que ele saia do futebol logo, tem falado muito isso. Mas se alguém do Atlético entrou em contato pedindo para parar, sabe, vão apoiar, vão dar uma moral aí, dá uma moral aí, irmãozinho, para de criticar tudo, deixa passar um pouquinho, eu acho certíssimo. Eu acho triste precisar de fazer isso, né? Mas enfim, isso é chapa branca. Eu critico as coisas, eu critico o Nepomuceno, inclusive, pelo que eu acho que tem que ser criticado, não pelo que a galera quer criticar. Porque o que a galera quer criticar, amanhã dá certo e o cara muda o discurso na hora, sem responsabilidade nenhuma. E continua mexendo o saco. Sacou? Essa faixa de sexta-feira, a que eu critiquei, foi a do Nepomuceno, pedindo pro Nepomuceno sair da prefeitura. E eu lembro que eu falei no Twitter, falei, lá vai eu sendo contra e chapa branca de novo. Por quê? Porque a discussão do André Figueiredo, eu não tava falando mais do André Figueiredo, nunca defendi. Desde que ele foi contratado, eu falei, só tem um ponto que eu acho bom o André Figueiredo. É que assim como eu, ele acha que o jogador tem que ser revelado no time principal e os treinadores queimam os meninos. Eu concordo com isso, ele foi muito criticado por ter falado isso, e eu concordo. O time principal joga os meninos na fogueira. E aí eu pensei, a única coisa boa do André Figueiredo é que ele acha isso e provavelmente ele vai corrigir. Fora isso, eu não sei nada de que ele tenha qualidades para ser diretor do profissional, não acho que seja. Pelo contrário, tem medo igual o Micali, mesma coisa o Micali. Então, eu só não fico repassando coisa. E aí aquela faixa foi sobre pedir o Nepomuceno para sair da prefeitura. Sou contra, tem que concordar com a merda dessa? O cara me pedindo um cargo de presidente do clube que não é remunerado para sair do emprego dele e ficar dedicado ao Atlético? Isso é loucura. Tá pedindo praticamente pro cara, tipo assim, eu confio na sua idoneidade e que você sem dinheiro não vai roubar do Galo. Eu não quero isso.
ou muda o estatuto, ou qualquer presidente do Galo vai ter um emprego. E todos tiveram. Só o Nepomuceno que tem essa crítica idiota. Não sou obrigado a concordar com essa porra. Então presta atenção, o estatuto do Atlético não prevê salário para presidente. Todo presidente ou vive sem grana ou vai ter uma ocupação. Eu prefiro que ele tenha do que ficar sem grana, né? Porque no Atlético rola muita grana. Enfim, a minha crítica não vai ser pelo motivo que vocês querem, né? Que todo mundo quer. Ah, todo mundo tá falando e você é contra. Mas foda-se, eu acho diferente. Isso não quer dizer nada. Tanto que tanto a oposição quanto o Chapa Branca pode ter interesse, né? O Brasil tá aí para provar para a gente que a oposição ganhou, conseguiu tirar lá a Dilma através do impeachment e hoje é Chapa Branca, porque já tinha interesse desde o momento em que era oposição. Ou seja, quem está me chamando de Chapa Branca agora, tem eleição em novembro, pode ter interesse, pode ser por interesse também. Eu não estou recebendo dinheiro não, mas essa pessoa pode estar recebendo dinheiro, né? Então, não é questão de ter interesse ou não ter interesse. No meu caso é a opinião. A minha opinião é essa e eu não preciso concordar com tudo que você pensa, né? Com tudo que a maioria pensa. Mas quem está lutando aí, quem está militando, pode ter interesse sim, sendo oposição agora. Porque tem um período de eleição aí, e já começou inclusive, né? Já começou, já tem candidato aí de oposição. Enfim, eu falei ontem, questão, depois a gente vai falar sobre isso, que Nepomuceno contratando, falando que vai sair, falando que contratou o Cuca para 2018, os fora Nepomuceno achando que é legal, mas se Nepomuceno está contratando para o próximo, quer dizer que eles já estão juntos. E por que os erros de agora são só do Nepomuceno? Mas depois a gente fala sobre isso, que vai ter muito tempo aí sem jogo para a gente falar. Então assim, não vou abraçar qualquer birrinha e boato. Quer saber o que eu penso? Me procura, velho. Me chama lá no Twitter, procura meu contato, me chama no WhatsApp. Pronto, eu vou te falar. Não precisa ficar inventando coisa, até porque já é meu natural procurar saber melhor as coisas. Isso é no Brasil inteiro, né? Não é só futebol, nem só o Atlético, né? Política, tudo. A galera lê o título do texto e já sai falando. Eu não sou assim, eu prefiro tirar minha conclusão. Todo mundo tá falando um negócio, eu vou lá ler e falo, olha, todo mundo tava errado, olha que bosta. Todo mundo não leu, todo mundo só leu o título. É isso que eu vejo da hora, então eu prefiro continuar assim. Só que aí, quando esses caras criam uma parada a meu respeito, eles estão provando que não merece confiança. O cara tá falando, você não concorda comigo? Não, então eu vou inventar uma coisa sobre você. Você ficou retardado? Você tá louco, meu irmão? Pensei no Cruzeirense. Eu fico imaginando como que os caras do Cruzeiro criam um negócio de time do povo. Deve ter um grupo no WhatsApp. Falar assim, estamos sem assunto, tal. Vamos criar mudar a história do Cruzeiro aqui. E aí de repente está todo mundo falando time do povo. Pra mim é a mesma coisa. Os caras falam, o Rainer tá dando trabalho demais. O Rainer tá contra o que a gente tá falando. O Rainer não concorda com a gente. Então vou inventar que ele também tá recebendo dinheiro. Que ele também tá recebendo ligação. Você quer que eu concorde com você? Ninguém me procurou para perguntar nada. Ninguém perguntou qual é a minha opinião. Só saiu falando, tipo, não discorda de mim, vou te caluniar. E tem nego aí que já se fudeu com o processo por causa disso, né? Inclusive, não aprende, né? Vacilo, trouxa mesmo. Enfim, me chamou de omisso. Falou, você não vai ficar omisso. Pelo menos eu não sou omisso. Bom, a faixa não estava assinada, né? Então você foi omisso. Tava lá escrito qualquer coisa, né? Tava escrito lá salário em dia, não sei o que falta. A outra era fora André Figueiredo, a outra era Nepomuceno larga a prefeitura e dedica ao Galo. Nenhuma delas estava assinada, né? Então não se sabe quem colocou a faixa. A faixa de domingo fora André Figueiredo também não estava assinada. Não se sabe quem fez, né? Ninguém assumiu a autoria da faixa. Eu gravo vídeo. Deve ter umas 19 horas de vídeo na internet aí, no YouTube. Desde agosto de 2018, outubro de 2016, eu tenho vídeo e já tinha participação no Camisa 12, já tinha texto desde 2014. Então você não pode falar que eu sou omisso. Tudo que eu penso, tudo que eu acho, tá aí. Tá disponível, inclusive. Basta estar assinado, minha cara tá aqui. Então eu não sou omisso, eu falo o que eu penso, né? Omisso é quem vai lá e faz a faixa, depois todo mundo fala, não fui eu, também não fui eu.
É isso, não tem assinatura na faixa, sacou? Então eu não sou omisso. As meninas da grupa que eu fui contra, fui falar, ó, gente, mas vocês estão falando aí uma coisa e eu não concordo com que o desfile tenha sido machista, não. Vocês estão falando em nome da torcida, a repercussão tá aí falando que a torcida do Galo. Tá errado. Aí a menina falou comigo, tá, mas a gente assinou o texto. Se a matéria, se a imprensa quer falar que é a torcida do Galo, não vem falar que é culpa nossa. E ela tá certa, eu tomei na cara. Porque elas assinaram o texto. Elas não foram omissas. Eu tô pondo a minha cara aqui. Se você me vê no campo, eu não sei quem é você. Se você me vê no estádio lá, no boteco, eu não sei quem é você. Mas a faixa não tá assinada. Então omisso não é só quem põe a faixa, não. Quer dizer, omisso não, né? Quem põe a faixa pode ser omisso. E eu não sou. Beleza? A minha opinião tá aqui. E ninguém me perguntou. E nem veio consultar. Já saí tudo falando, ah, o Rainer faz isso, o Rainer faz aquilo. Enfim. Por que rolou tudo isso? Essa discussão toda? Porque semana passada usaram o time B para colocar a faixa. Para fora André Figueiredo. E para pedir o Nepomuceno para sair da prefeitura. Gênios. Gênios. Sabem tudo. Tem que concordar com os caras desses. E aí eu falei, pô, o time B está sendo usado para isso. E aí ontem não teve jogo, mas hoje todo mundo comentando do time B. Bom, até eu saber que existia essa birra com o André Figueiredo, era a base. Eu criticando tudo da base, eu falava, velho, por que tudo da base tá errado? De um ano pra cá que eu liguei uma coisa a outra. Ah, tá, é o André Figueiredo. A galera não gosta do André Figueiredo. Então agora é o time B. E eu sou contra isso. O time B é um projeto muito foda. A gente vai falar sobre ele em outros vídeos. Vai ter tempo para falar sobre tudo. Mas o fato de eu achar que é uma sacanagem usar o time B, usar a base, são coisas do Galo, são coisas do Atlético, que eu deveria torcer para dar certo, eu torço para dar certo, na verdade, usar isso para atingir o André Figueiredo. Você não quer o André Figueiredo? Continua com a faixa, em todo direito e tal. Eu, inclusive, penso isso também, tá? Só que o Galo estava jogando, estava disputando o título até agora, eu falei, não quero falar de André Figueiredo. Eu acho o André Figueiredo igual o Micali. Para mim é para esse período aí difícil. Não se esperava o falecimento do Maluf. Enfim, não penso nenhum dos dois para 2018. Só que eu não preciso concordar com tudo que falam para queimar o André Figueiredo. Isso eu não vou fazer. Beleza? Simples. E um exemplo que rolou hoje, que me deixou bem chateado, é que eu coloquei uma matéria falando que o Galo tá pago o refis até 2021. Aí eu falei, tá vendo? A galera fica criticando o Nepomuceno por causa do futebol, que caiu no colo dele, que ele assumiu por uma atitude de muita hombridade. Eu acho, ele assumiu e errou, mas a galera tá criticando ele por causa do futebol. A parte da gestão mesmo, ninguém dá mérito. Ninguém tá falando aí, ó, Nepomuceno, parabéns. Aí vem um monte de gente falando, não, Nepomuceno não tem mérito, isso já foi quem fulano que fez, isso foi o Lázaro. Aí eu falei, porra, então quando é mérito, você segmenta. Você vai lá e pega o cara que é o responsável. Quando dá merda, você coloca tudo na culpa de quem assina. Ou seja, contratou o Robinho, contratou o Fred, contratou o Elias, deu merda hoje, a culpa é de quem contratou, porque ele tem a caneta na mão. É isso. O time foi mal, trocou de técnico e tomaram várias decisões erradas, para mim, inclusive essa. E a culpa é só de quem assinou. É o dono da situação. Ah, quem contrata? Quem não contrata diretor? Quem troca de técnico? Então, beleza. Aí é o presidente. Mas quando é mérito, você fala, não, quem fez isso foi o fulano. É o cara que aperta o botão. É ele que é o responsável, o mérito é dele. Tá de sacanagem. Vamos usar o mesmo critério, pelo menos. Vamos ser justos. Não estou falando para concordar comigo, não. É só ser justo. Ok? O Daniel Nepomuceno é responsável por todo o Atlético. Todo o Atlético. A situação do futebol que ele precisa resolver agora é contratar um diretor. E eu acho que deve. Ou seja, não conto com André Figueiredo para 2018. Eu acho que deve. Já falei isso semana passada. Isso eu estou falando há um tempo já. Não é por causa do mimimi e dos pirracentinhos, não. Já estou falando isso. Diretor de futebol. Aí, só que esse diretor de futebol, ele vai tratar do futebol e se der merda, se um treinador for ruim, se uma contratação foda for mal, é problema do Nepomuceno.
se você quer xingar o Nepomuceno. Mas o que dá certo, o Ronaldinho Gaúcho não vê pelo Calil, pelo Maluf, vê pelo Cuca. Né? Se segmenta quando te interessa e você generaliza quando te interessa. Isso não é justo. Né? Talvez a galera não perceba isso, mas eu percebo. Então vamos raciocinar. Porque esse período aí vai ser muito foda. Jogo só uma vez por semana. Vai ter pouco assunto para falar de futebol. A gente deve falar muito das discussões, como eu sempre falo aqui. Eu gosto de abordar as discussões aqui. Mas o principal é que é ano de eleição na presidência do Atlético. Então pode ter um cara que fala fora Nepomuceno porque ele realmente acredita, e pode ter um cara que fala fora Nepomuceno porque ele já faz parte de uma campanha. Pode ter um cara que é chapa branca hoje, né, e que amanhã ele vai ser oposição, mas também pode ter um cara que hoje é sangue no olho, doidão, e é ativão pra caralho, porque na próxima eleição, a próxima possível gestão, ele vai ser o chapa branca, que ele já tem interesse hoje. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não estou acusando ninguém, estou falando para ter muito cuidado e fazer a própria análise. É o que eu sempre defendo aqui, é buscar as informações, você não cair em continho de pirracentinho que quer formar opinião baseada em mentiras, porque falaram numa parada sobre mim que eu sei que é mentira. Então eu posso agora com segurança dizer que muita coisa que rola na internet é tirada do sovaco, por interesse ou por não interesse, né? Dissimulado ou enganado, mal interpretado ou criado. Às vezes o cara interpreta diferente ou ele cria a parada e espalha. Então tem que tomar muito cuidado para saber quem é quem até o final do ano. Apesar que as eleições não são iguais às presidenciais do Brasil, em que a gente vota, mas pelo menos para não reforçar uma ferramenta de campanha aí sem saber que está fazendo isso. Beleza, galera? Some não. Grande abraço.